De passe para vocês e a gente vai falar demais do jogo do Independente Del Valle contra o Flamengo, primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, e o Del Valle venceu o Flamengo por 1-0. Tô ao lado dos meus amigos comentaristas e a gente vai falar demais sobre essa partida, a gente vai fazer as análises, daqui a pouquinho o Vitor Pereira vai falar. Os jogadores falaram também já agora ao deixarem o campo, a gente já mostra para vocês. Antes, boa noite para eles, eu estou ao lado do Mário Marra, do André Kfouri, Jean Oddi e também Leonardo Bertozzi. Boa noite. Eu vou nessa ordem aqui, tá? Nessa ordem aqui, tranquila e fácil. Fala, Mário Marra, tudo bem? Ficou barato, Marra? Ficou. Prazer, Marcela. Boa noite para você, para os companheiros, para o Fã de Esportes. Ficou barato, sim. É claro que o transtorno de hoje é o conforto de amanhã, não sei o quê. O transtorno que o torcedor do Flamengo está passando, ele não precisava estar passando. Isso poderia ter sido evitado. E hoje o Flamengo teve bastante dificuldade, sim, contra um time que é chato, contra um time que normalmente sabe o que faz em campo, mas ainda assim eu acho que muita coisa poderia ter sido evitada. Sim. Antes, durante, o depois a gente não sabe. Mas Tá bom. Antes do jogo, na preparação para o jogo, durante o jogo, muita coisa poderia ter sido evitada. E você daqui a pouquinho vai falar sobre isso, então, exatamente o que poderia ser evitado. André Kfouri, muito boa noite. Boa noite, Linha de Marcela. Passe, a gente vai falar sobre o que deveria ter sido evitado antes do jogo. O quê? Eu vou começar falando sobre o jogo, Marcela, se você me permitir, mas eu sei que o assunto da preparação do Flamengo também é importante e tal, a gente vai poder tocar nisso. Boa noite a todos, meus caros, boa noite a todos e todas em casa. O Vitor Pereira colocou o Flamengo para jogar hoje, pelo menos de forma inicial, com uma formação que tinha um desenho de meio de campo que era o mesmo da administração anterior. Aquela que entregou 2 taças na temporada passada ao Flamengo, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, com o losango ou o diamante, conforme as preferências de cada um, mas com o De Arrascaeta jogando mais próximo da dupla de atacantes para municiar esses jogadores, para interagir com eles, para ser também mais um atacante quando o Flamengo estivesse com a bola. O Vitor, quando técnico do Corinthians, enfrentou muito o Flamengo do Dorival, né? E no papel dele de técnico do Corinthians, um papel correto, ele estudou essa equipe e ele falou sobre ela. Verdade. E falou bastante sobre ela, e é assim que funciona mesmo. E ele tinha críticas à forma como o Flamengo marcava com essa configuração de meio de campo, especialmente pelos corredores. Mas, ora, todo time que joga, todo não, né? Mas a maioria dos times que jogam com losango no meio de campo tem uma preocupação não só para marcar por fora, mas para jogar por fora também. Não é fácil, porque os jogadores têm uma tendência a centralizar. O Flamengo hoje teve problemas defensivos, não pelos corredores, por incrível que pareça, no primeiro tempo, na maior parte do jogo. Mas o que a gente viu foi liberdade para os jogadores que chegavam, não aqueles que estavam, os que chegavam. Porque a marcação do Flamengo era espaçada e não tinha o suporte, não tinha muito envolvimento dos seus jogadores que com a bola eram os mais adiantados. Quais sejam? De Arrascaeta, Gabriel e Pedro. Então houve muita oportunidade para o Del Valle de chutar de meia distância, de longa distância. Esse seria um expediente absolutamente normal quando um time é acostumado a jogar na altitude, seja ela qual for, recebe um time que não está preparado para isso. A bola que se manifesta de uma forma diferente, né? Quando viaja, os cruzamentos, o goleiro sofre demais, ele tem que se adaptar a esse tipo de coisa. E o Flamengo deu oportunidade para o Del Valle fazer isso. Não, o gol não saiu. Se você pegar os números do primeiro tempo, o Del Valle finalizou mais e pior. O Flamengo menos e melhor, teve uma grande chance com o Gabriel. Mas à medida que o segundo tempo foi se desenvolvendo, o Flamengo foi diminuindo a sua capacidade de jogo. Talvez isso seja normal pela questão da altitude, a preparação que o Marra mencionou. E o Del Valle foi sendo conseguindo ser cada vez mais perigoso. O gol teve um aviso, né, do mesmo jogador, um cabeceio que passou perto. A segunda oportunidade entrou. 1-0 não é definitivo em relação a nada. No Maracanã o Flamengo tende a ser muito mais forte, mas é aquela nossa conversa do Sport Center. E eu venho tocando nesse assunto há bastante tempo. Talvez seja mais importante agora para o Flamengo mostrar para o seu torcedor que é capaz de jogar bastante futebol. Mesmo porque, se isso acontecer, o resultado final vai ser bom. Eu não sei se vale
do ponto de vista de análise de trabalho, que ainda está no começo, o Flamengo ganhar por ganhar a Recopa, que é o que eu acredito que vai acontecer. Sim. Eu acho que é mais importante o Flamengo jogar bola, um futebol compatível com esse grupo de jogadores, esse elenco. Isso não aconteceu hoje outra vez. Pois é isso que eu também queria falar. Eu já ia passar para você, Geode, falando sobre isso. Se o Flamengo precisa, logicamente, dos resultados, porque a torcida cobra muito isso, é um Flamengo que nem dá resultado e nem consegue jogar bola. O que o Vitor Pereira tem colecionado até aqui é muita pressão. Pois é, boa noite, Marcela, boa noite, companheiros. Eu não acho que o Flamengo vai sair de 0 a 100 muito rapidamente. Então, mas se ele chegar a 50, já vai ajudando, né? Se ele for acelerando, mas está longe dos 50. A atuação de hoje já foi uma atuação, a gente pode classificar como uma atuação muito fraca, se a gente olhar para o potencial e para a capacidade do Flamengo, para o que o Flamengo poderia fazer, ou uma atuação simplesmente fraca, se a gente considerar o contexto do jogo, o fato que o Del Valle é um time já de alguma maneira, ainda que com mudanças, montado, que sabe como joga, que o Flamengo está iniciando um trabalho e que você tinha a altitude. Mas mesmo a altitude, fica difícil de você usar a altitude como argumento a partir do momento que o VP não usa as 5 substituições a que tinha direito. Então, ele fez 3, né? Ele fez 3 e uma delas faltando 4 minutos para o fim do jogo. Então, até mesmo a altitude, que pode sim ser uma justificativa, uma argumentação, eu acho que ela perde um pouco de peso na hora que o treinador não usa todas as substituições. Então foi de novo uma atuação fraca do Flamengo, uma atuação que deixa a desejar, mas de maneira alguma o resultado do jogo deixa o Flamengo numa situação complicada. Claro. Acho que o Flamengo, talvez, o André disse até, ainda acredita no título da Recopa. Eu acho que o título é importante, até independentemente da atuação é importante, sobretudo para o treinador, porque depois dos resultados de Supercopa e de Mundial, é importante demais você trazer esse troféu. Não que eu acho que a Recopa tenha grande valor, que valha muita coisa, assim como não acho que a Supercopa tenha um valor tão grande, mas no contexto atual do Flamengo, essa taça ela passa a ser importante, principalmente para o técnico. Acho que a taça ela ainda está muito acessível pela diferença técnica dos times, né? Pelos orçamentos que tem as duas equipes, pelos jogadores que tem o Flamengo, está muito acessível ainda. Mas, de novo, o Flamengo jogou mal, ou muito mal, né? Aí você pode ou não usar o contexto para fazer essa classificação. Mas que o Flamengo, de novo, decepcionou, acho que isso é incontestável. Fala, Léo. Boa noite para você também. É um Flamengo que cansa muito no segundo tempo, um Flamengo que parece que tenta jogar de uma maneira defensiva e um Flamengo que parece não saber jogar dessa maneira. Você gostou das substituições do Vitor Pereira? A gente vai entrar e a gente vai esmiuçar isso direitinho. Mas algo que me chamou a atenção foi o Pulgar pelo Everton Ribeiro. Tudo bem, Marcelo? Boa noite, companheiros. Boa noite. Eu acho que ele sentiu que precisava de mais pulmão ali no meio-campo no segundo tempo. Sem discordar do que disse o Jean em relação a usar todas as alterações, mas talvez ele enxergasse que o Pulgar poderia oferecer um pouco mais essa dinâmica.